Seja bem-vindo a mais uma videoaula do professor Yuri sobre programação aqui na internet. E essa é só um protótipo de videoaula. Que piadinha infame. Nesta quarta parte sobre funções, nós iremos ver protótipos de função em linguagem C. Este conteúdo é importante porque nos compiladores C, sempre que você usa uma função, é importante que você declare ela antes de sua chamada. E caso você não use protótipos, você tem que fazer uma espécie de cascata, né? Se é uma função A chama uma função B, então a função B tem que estar acima da função A. Se uma função B chama uma função C, C tem que estar declarada acima da função B. Se uma função D é chamada pela função C, então D tem que estar declarado acima da função C. E, bom, sem protótipos de função não tem como C chamar D e D chamar C. Apesar de que também recursão, que é o nome disso, né, não se deve ser utilizada também. Para exemplificarmos a necessidade do uso de protótipos, iremos utilizar o exemplo que está em tela. Bom, aqui o que nós temos? Tá? Uma função main que chama a função imprime caixa, passando a string olá mundo. Depois são feitas duas quebras de linha, né? São impressas duas quebras de linha. Depois novamente é chamada a função imprime caixa e esta imprime essa segunda string na tela. E aí o programa finaliza. O que faz a função imprime caixa? Ela imprime a mensagem que está em tela com uma caixa de asteriscos em volta, né? Então ele imprime o argumento, a string passada como argumento, né, com uma caixa de asteriscos em volta. Vamos ver a execução para ficar mais fácil de entender, né? Ó, tá aqui, né? Então, a primeira chamada da função imprime caixa na linha 24 imprimiu olá mundo, né, que era a string passada aqui como argumento, dessa forma aqui. Ó. Observa que tem uma caixa de asteriscos em volta. Já a chamada da linha 26 da mesma função, né, que tem a string este é um segundo exemplo, foi impresso desta forma aqui. Observa que a string, né, a caixa em volta da string, ela se adapta, né, à string que foi passada como parâmetro. Você deve ter percebido aqui que a função main faz duas chamadas para imprimir caixa, né, e que a função imprime caixa faz duas chamadas para a função imprime linha. Né. Conforme já comentado em videoaula anterior, quando a gente tem declaração de parâmetros, né, de argumentos, certo? De lista de argumentos, e nós temos o retorno, é importante o quê, né? Para não dar erro no compilador, né? No momento de compilar, né? É importante que a função seja declarada antes de sua primeira chamada. Então, nesse caso, a primeira chamada de imprimir linha está aqui, então sua declaração vem antes. A primeira chamada de imprimir caixa está aqui, então sua declaração também vem antes. Agora, vamos pensar o seguinte. Ficar preso dessa forma, né, sempre que eu fizer uma chamada de uma função, sei lá, vou chamar uma função f aqui, eu tiver que declarar essa função f aqui em cima, né, isso aqui é só um exemplo, isso nos deixa, primeiro, preso a essa questão, né, eu sou sempre obrigado a jogar as funções, as declarações primeiro para depois fazer a sua chamada, e ainda tem um outro agravante, né, é que por questão de organização e boa prática de programação, o ideal é que a função main venha antes da declaração das demais funções. Né? Vou tirar aqui também a chamada de f. Por que isso? Né? Por que é importante que o main venha antes das demais funções? Né? Porque ele é o nosso programa principal, é aqui que a gente começa lendo o nosso programa. Né? Certo? Então, o mais coerente aqui é que a função main venha por primeiro. E depois vêm as demais funções do nosso programa. Certo? Só que para poder fazer isso, certo? Ou seja, para poder colocar o main aqui como primeiro e ter flexibilidade, né? De repente eu quero colocar
imprime linha depois de imprime caixa, tá? Por questão de organização, né? Se eu quiser fazer isso, eu sou obrigado a avisar o compilador que essas funções existem e qual a assinatura delas, né? Lembrando que a assinatura sempre é o nome da função e a lista de parâmetros dela, né? Então, para isso é que a gente declara o protótipo de função. Vamos só executar aqui para ver isso aqui gerar um erro, né? Na realidade ele não gerou um erro, né? Ele gerou os warnings, né? Por quê? Porque no que nós temos aqui, ó, tá aqui os warnings, né? Os avisos, né? Por quê? Né? Porque na realidade nós não temos nenhuma função que o retorno seja float, que esse retorno seja capturado, né? E que os argumentos sejam float ou outro tipo diferente de char e int, né? Então por isso ele só avisa, ó, aqui existe um conflito, né? Ó, ele diz que o tipo de imprimir linha é diferente do que foi declarado antes. Claro, porque como a chamada de imprimir linha veio antes de sua declaração, o compilador atribuiu que o retorno dele era do tipo int, né? E aí chegou aqui e ele encontrou o tipo void. De qualquer forma, ele ainda aceitou, compilou e rodou, porém ele deu esse warning aqui, que é um aviso, né? Ó, que é um tipo conflitante aqui, né? Apesar de não causar um erro, ele gerou um aviso, tá? Então, para esse tipo de coisa não acontecer, né, é que a gente declara protótipos, certo? Aqui no exemplo 2, nós temos isso. Ó. Então está aqui a função main, está aqui a função imprime caixa, né, a declaração dela, está aqui a declaração da função imprime linha, e observe-se que aqui em cima nós temos o protótipo das duas funções, ó, exceto do main. Né? O main, o main nunca necessita de protótipo. Né? Então o que é o protótipo? É só o cabeçalho, uma cópia do cabeçalho da função seguido de ponto e vírgula. Tá? Somente isso aqui é o protótipo. Ó. Então está aqui o protótipo da função imprimir linha, o protótipo da função imprimir caixa. E isso aqui vai impedir de o compilador, né, dar qualquer erro ou os warnings que estava dando no exemplo anterior. Né? Vamos rodar aqui. Então observa-se que o compilador não deu erro, né? Não teve nenhum erro, nenhum warning. Tá? Essa é a maneira correta, então, de tratar esta questão. Né? A ordem aqui sempre ocorre assim. Né? Ó, primeiro a gente coloca os includes, né? Os arquivos de cabeçalho, depois os protótipos de função, depois a declaração da função main, né? Tá aqui. Por último, a declaração das demais funções. E aqui as demais funções você pode ter a ordem que você achar melhor. Né? Obviamente, né, novamente, você pode declarar as funções aqui em cima do main, tá? Não há nenhum problema. Por questão de organização e de boa prática de programação, né, o comum é declarar primeiro a função main, né? Porque é por aqui que o nosso programa começa. No próximo exemplo, é só mais um exemplo ilustrativo disso, né? Nós vamos utilizar aqui novamente a função calcular sensação térmica, né? Que já foi vista em videoaula anterior. Né? Calcula a sensação térmica baseando-se, tendo como entrada, né, a velocidade do vento e a temperatura do ar. Observe que aqui ela tem dois argumentos float e retorna um float. Né? Então aqui sim, se nós não tivermos o protótipo da função antes da chamada da função, nós teremos um erro de compilação. Né? Vamos comentar aqui, ó, e rodar para ver. Né? Tá aí, ó. Agora ele deu um erro mesmo. Ó. Conflict types for calcular sensação térmica, ou seja, tipos conflitantes para calcular sensação térmica. Por quê? Porque ele acreditou aqui de começo que calcular sensação térmica retornava um int, porque não havia declaração, né? Não havia sua declaração antes, né? Ó. E aí quando chega aqui, ele vai dizer assim, ó, mas como é que você lá em cima declarou como int e que você declarou como float? Né? Então por isso que é sempre importante a declaração ou da função ou do seu protótipo no topo, né, do arquivo, antes de sua chamada. E essa foi a videoaula sobre protótipos de função em linguagem C. Nós vimos o que são protótipos, como declará-los e por que devemos utilizá-los. Se gostou, dá joinha, compartilhe com aquela galera programadora que você conhece e muito obrigado.